pela parceria, a Tiana, a Ana Paula, agradecer a ti, porque é o anjo da guarda, né? É o Steve Jobs aqui do ambiente, que coisa maravilhosa, tá cuidando para que tudo corra super bem. E com certeza agradecer a cada uma das pessoas que está assistindo agora, ou que de repente vai poder assistir daqui a pouco, né? Porque essa palestra vai ficar gravada por um tempo, por alguns dias aí para a turma, quando quiser assistir, poder participar. Isso mesmo. Legal. Obrigado, turma, que está aqui assistindo, né? Por vocês tirarem um tempo para a gente poder parar para pensar sobre um tema fundamental para a atividade de qualquer um de nós, né? A turma que está assistindo, né, são colaboradores das cooperativas singulares, né, vinculadas à central da Unicred do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a questão da negociação, ela está presente no dia a dia de todos. Se eu trabalho na área de negócio, nossa, a negociação é minha companheira de trabalho, né? Ela começa e termina junto comigo o dia, né? Mas se trabalha também em administrativo, se trabalha no caixa, né? A negociação faz parte, a gente negocia internamente, a gente negocia externamente, e a nossa visão de negociação em cooperativismo, na verdade, ela é muito particular, né? Então cabe volta e meia a gente relembrar alguns aspectos fundamentais, porque no nosso caso, em cooperativismo, a negociação é sempre ganha-ganha, né? Não cabe outro tipo de negociação, outro formato que não seja aquele em que todos envolvidos de alguma forma possam sair ganhando, né? E não é uma questão de balela, né? Porque a gente não está atendendo um cliente. O cooperado, além de usuário da cooperativa, ele também é dono do negócio. E quando um negócio é bem realizado entre o associado, entre esse cooperado e a cooperativa, sem a menor sombra de dúvida, todos ganham. E esse cooperado ainda ganha duas vezes, né? Porque ele ganha fazendo um bom negócio, mas ele ganha depois também. Seja na distribuição de sobras, né? Seja na remuneração sobre o capital dele, se esse for o caso. E aí a gente consegue criar algo por meio da negociação que acaba sendo sustentável. E ser sustentável é a missão de qualquer cooperativa, está por trás dos 7 princípios do cooperativismo, né? É viver o nosso negócio. A negociação faz com que a gente viva o nosso negócio. Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, por mim a gente começa a conversar um pouco mais sobre essas questões. Eu trouxe alguns insights, algumas reflexões para a gente poder fazer juntos aqui. Bem, o título, né? Ações eficazes em negociação. Palavras fortes, né? Já na proposta inicial. Negociação pede ação, né? A negociação anda junto com qualquer ação que a gente empreenda, mas elas têm que ser eficazes. Ou seja, ela tem que ser feita do jeito certo e no tempo certo, da melhor forma possível e com a maior agilidade possível. Pois muito bem, quando a gente fala nesse conceito de eficácia, e se a gente trocar, por exemplo, a palavra eficácia por geração de resultado, ou a gente trocar a palavra eficácia por competência, a gente não pode parar de pensar, a gente não pode esquecer das duas dimensões, dos dois aspectos que nós precisamos desenvolver constantemente no nosso perfil, turma. A nossa primeira dimensão a gente pode chamar de racional, de técnica. E ali entram todos aqueles aspectos que são importantes para que eu possa desempenhar a função, né, para a qual eu fui contratado e aquela que eu vivo diariamente. Esses elementos são mais frios, são mais racionais, dizem respeito a conhecimento, um pouco a habilidade. Isso é o desenvolvimento racional. Só que todos nós temos também uma outra dimensão a desenvolver. Essa outra dimensão a gente pode chamar do que quiser. Eu não sei. Entusiasmo, garra, pique, tesão, brilho no olho, iniciativa, motivação. Eu não sei. Chama do que tu quiseres. Eu só sei que sem essa outra dimensão desenvolvida, não adianta nada a pessoa ter todo o conhecimento técnico do mundo, porque a coisa não vai acontecer. É assim com qualquer atividade e não é diferente com a questão da negociação. Nada como um exemplo. Todos nós aqui, nós que estamos juntos aqui hoje, agora nesse exato momento no ao vivo, a gente está com 57 participantes, todos nós, além de atuarmos junto a cooperados, né? Puxa vida, todo mundo aqui atende e é atendido. Todos nós somos clientes de uma série de empresas. Hoje,
né, para chegar até o teu trabalho, para desenvolver o teu trabalho, ou quem está em home office, né, para estar na sua casa. A gente depende de prestação de serviço, depende da aquisição de produtos, ou seja, a gente é atendido o tempo todo. Então me diz se isso já aconteceu contigo, tá? Alguma vez na tua experiência, de consumidor, de consumidora. Tu entras em um lugar para ser atendido, para ser atendida, e dá de cara com alguém totalmente desmotivado para te atender. Já aconteceu? Com nós todos, né? Com nós todos. E às vezes, infelizmente, acontece um pouco mais do que a gente gostaria, né? Aí, gente, eu fico imaginando, né? Vamos lá, vamos supor que tu vai ser atendido em uma loja, né? Daqui a pouco, essa questão da pandemia vai passar, como o Estado agora está sem bandeira vermelha, algumas coisas estão começando a abrir, daqui a pouco as coisas, não adianta, elas vão voltar ao normal, né? Em algum dia vão voltar ao normal, a gente não sabe exatamente o tempo. Mas vamos lá, já aconteceu isso contigo, vai acontecer ainda. Tu entra em uma loja para ser atendido e dá de cara com essa pessoa. A partir do momento que tu estabelece contato visual com quem vai te atender, quanto tempo normalmente tu leva para perceber que essa pessoa não está nem um pouco a fim de te atender? Basta estabelecer contato visual, né? Às vezes aquela criatura já está escondida embaixo de uma lâmpada queimada, para ver se ninguém acha ela. Aí tu encontra aquela pessoa, né? Aí tu vai na direção e tu diz, puxa vida, pelo menos vai me cumprimentar. Aí ela vem na tua direção e te larga aquele fala. Ou então, como é? O que era? Suas ordens. Sim, assim é podre, né? Já aconteceu com vocês? Tu entra no lugar e a pessoa, sim, dá vontade de dizer não e sai fora do lugar, sabe? Agora para pensar no que tem por trás disso. Qual é o profissional que está no mundo do trabalho, nem vou dizer negociação agora, qual é o profissional que está no mundo do trabalho que não sabe que saudar alguém de uma maneira agradável é o início para qualquer encontro que se pretenda, no mínimo agradável, para a partir daí ter ambiente para gerar algum resultado? Às vezes, a pessoa que nos atende de uma forma completamente desmotivada, ela tem 30 anos mesmo de experiência naquilo que faz. Mas a atitude não está colocando tudo aquilo que ela sabe para fora. É a atitude que expressa a nossa vontade de fazer qualquer coisa. É a atitude que expressa toda aquela competência que a gente fica desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo habilidade. Pega a negociação, eu tenho que conhecer as minhas soluções financeiras, eu preciso conhecer o perfil dos meus cooperados, a turma que tem carteira, conhecer minha carteira a fundo, conhecer mercado concorrencial. Aí eu tenho que ter habilidade de negociação, habilidade de oratória, habilidade de percepção, de empatia. Tudo isso é potencial. Mas se eu não tenho atitude, todo esse potencial vai ser o quê? Uma usina hidrelétrica funcionando a pleno vapor, mas toda aquela energia vai estar sendo utilizada para acender uma lâmpada. E o resto todo sendo desperdiçado. Então, sim, para ser eficaz, para ser competente, em negociação ou em qualquer coisa, tudo, é fundamental que a gente tenha vontade, consiga desenvolver a questão da motivação, o comportamento, para toda a nossa competência se traduzir em atitude. Só que a gente tem que ser justo também, né? Não adianta inverter. Não adianta nada a pessoa ser louca de motivada, uma locomotiva da motivação, e não conhecer nada do que precisa para realizar a atividade dela. Eu não sei se não é pior o estrago. Né? Um louquinho motivado, às vezes ele corre muito ligeiro. Tem gente que diz que o louquinho motivado ele é cabeludo na frente e careca atrás. Né? Tu consegue pegar quando está vindo, depois que foi tu não busca. E quando tu vê ele foi e fez o estrago. Claro que o conhecimento é fundamental, né? Não apenas a questão comportamental. Não é verdade? Poxa, em negociação, pega a negociação para recuperação de valores. Puxa vida, o conhecimento é fundamental para que se chegue a um resultado positivo. Pega a venda nem se fala. Imagina prometer o que não se pode cumprir, tu vai negociar uma vez com aquela pessoa, depois acabou, né? Não é verdade? Portanto, turma, a união desses dois fatores é que acaba fazendo a diferença. Muitas vezes pega a negociação com conhecimento, mas também com a motivação para botar para fora esse conhecimento. Muitas vezes a gente não precisa correr tanto como alguns outros estão correndo. Muitas vezes a gente já conhece os atalhos e chega lá com menos esforço do que a maioria normalmente empreende até conseguir chegar. E aí a gente chega antes. Ou seja, conhecimento é fundamental, a habilidade, mas a atitude acaba fazendo a diferença.
Eu estou dizendo isso por quê, queridos? Porque a gente vai estar conversando volta e meia de um aspecto e volta e meia de outro. A partir de agora, quando os slides começarem a guiar o nosso bate-papo, tá? Deixa eu colocar o primeiro aqui para a gente. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para nós. Há um mundo acabando agora mesmo e outro mundo está iniciando nesse exato momento. E isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo. Um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, presume-se que ele viveu mais ou menos, foi 500 anos antes de Cristo, então esse cara viveu há 2.500 anos atrás, mais ou menos. Se atribui a ele uma frase mais ou menos assim: a única certeza constante na nossa vida é a da mudança. Não sei se tu concordas com isso. Talvez a mudança não seja a única certeza, mas que a mudança é uma certeza na nossa vida, isso é. Isso é. Deixa eu te dar alguns exemplos, poxa, que provam que nós somos, né, esse exemplo vivo da mudança. Tu consegue lembrar do teu primeiro dia de trabalho? Do teu primeiro dia de atividade profissional? Teria sido interessante até a gente ter sido filmado, né? Mas tu consegue lembrar desse dia? A gente não sabia onde botar as mãos. O que mandavam fazer, a gente fazia. Às vezes tinha colegas mais experientes que faziam aquela sacanagemzinha com quem estava começando para brincar e tal. Nossa, agora olha para ti hoje. Tudo que tu aprendeu, tudo que tu caiu e levantou, tudo que tu conquistou de patrimônio profissional por meio da tua vivência nesse tempo, entre o teu primeiro dia de atividade profissional e hoje. E vê se tu não és um exemplo vivo da mudança e do resultado que ela pode gerar conforme a gente lida com ela. Pega outro exemplo, vamos ver. A nossa primeira remuneração. Consegue lembrar do teu primeiro salário, da tua primeira bolsa auxílio, do teu primeiro pagamento? É um negócio incrível. Eu me lembro do meu. Eu estou com 52 anos, eu tinha 14. Eu me lembro, eu olhei aquilo, era 60% do salário mínimo. Eu olhei aquilo e disse, meu Deus, eu nunca vi tanto dinheiro junto, isso aqui nunca vai acabar. Acabou em uma semana e meia. Aí, aos poucos, eu tive que começar a aprender um pouco sobre administração, sobre gestão financeira. Mas, gente, lembra do teu primeiro pagamento. E olha para ti hoje, o que tu já conquistou para ti. Por meio do fruto agora, do fruto do teu trabalho. Olha o que tu já conquistou não só para ti, mas para aqueles que tu mais ama nesse mundo. E vê se a gente não é um exemplo vivo da mudança. E puxando a brasa para a sardinha da tarde de hoje, lembra da tua primeira negociação? Quando te colocaram numa mesa, não sei onde foi o teu início, e te disseram assim, vai, começa. Consegue lembrar como tu te sentia? E olha hoje. Mas tem um mundo acabando agora mesmo. E nesse exato momento tem outro mundo começando. A gente pode chamar isso de mudança. O Heráclito disse que a mudança é uma certeza há 2.500 anos atrás, gente. Hoje ela continua sendo uma certeza? Sim. Qual a diferença entre mudar há 2.500 anos atrás e mudar hoje? Talvez em uma palavra? Velocidade. É impressionante a velocidade da mudança. Não é? Olha o momento que a gente está vivendo hoje, da pandemia. E olha como isso está mexendo com as pessoas. Eu estava conversando há poucos dias com um colaborador de uma agência, de uma cooperativa. E ele estava comentando comigo, puxa vida, Ricardo, é incrível, assim, a gente está com menos colaboradores aqui dentro da agência, e incrível como o serviço apertou, e algumas pessoas carentes continuam vindo, algumas idosas, a demanda continua, o nível de demanda até aumentou em certos aspectos, vocês devem estar, turma das agências, vivendo isso com certeza no dia a dia, e isso prova também a mudança. Pois muito bem, tem uma frase que diz assim, independente de eu ser contra ou a favor da mudança, eu preciso saber como eu vou lidar com ela. Porque a partir do momento que eu tomo uma atitude frente ao que está acontecendo, eu começo a tomar as rédeas do meu processo, e ao invés de permitir muitas vezes que o outro conduza, ou os outros conduzam as coisas, eu conduzo. Eu consigo conduzir a minha atividade, eu consigo conduzir a minha rotina de uma forma melhor. Sabe? É sim um momento difícil, mas é nesses momentos difíceis que a gente se mostra diferenciado.
É exatamente em momentos como esse, turma, que a gente consegue mostrar para o nosso cooperado como nós estamos prontos, por mais que o mundo esteja viradinho de cabeça para baixo nesse momento, a gente consegue mostrar que está pronto para atendê-los. A gente pode não estar pronto para toda mudança, a gente às vezes está trocando pneu com o carro andando, mas a gente está lá de prontidão para recebê-los e mostrar para eles que a gente vai procurar fazer tudo aquilo que for possível. Alguns deles em situação de desespero, e alguns estão mesmo, provavelmente, eles vão querer que a gente faça o impossível. Mais uma vez, nessa hora, a negociação ajuda também. Né? Porque quando a gente consegue pontuar para as pessoas claramente o que a gente vai fazer e o porquê da gente estar fazendo aquilo, pode ser que a pessoa não entenda na primeira, se ela está muito desesperada. Mas a gente explica de novo com outras palavras, explica de novo com outras palavras, explica de novo com outras palavras, chega uma hora que esse cooperado diz, tá bom, então, se é só assim, se é só... vamos lá. Porque chega um momento que as pessoas entendem também que todos têm limites. E sim, em horas como essa, a nossa habilidade de negociação acaba sendo mais testada. Sem a menor sombra de dúvida. Mas até nisso nós somos exemplos vivos de mudança, turma. Hoje a gente está vivendo uma pandemia que é mundial e ela está afetando o mundo. Mas quantos momentos nós já não vivemos, cada um de nós aqui, e que também, talvez não o mundo, planeta Terra, mas o nosso mundo talvez tenha virado de cabeça para baixo já. De alguma maneira a gente se virou, de alguma maneira a gente soube o que fazer, e de alguma maneira cá estamos nós. Aprendemos com a lição, seguimos em frente, estamos aqui, firmes e fortes. Então não é balela, né, quando a gente diz isso vai passar. E isso vai passar, mas a gente tem que entender que vai passar de dentro para fora. Sabe? Se as pessoas estão um pouco desequilibradas, se as pessoas estão um pouco sem direção, a gente enquanto a cooperativa de crédito desses cooperados, a gente vai ajudá-los nessa direção. Né? E quando a mudança acontece, a gente tem sempre dois caminhos. O primeiro deles é se adaptar. E o segundo deles é evoluir. Se adaptar significa fazer o que for necessário para a gente conseguir lidar com as circunstâncias e continuar no status em que está hoje. Evoluir significa passar de um determinado estado para um estado superior. Normalmente a evolução dá um pouco mais de trabalho, mas também gera um resultado superior. Esse que é o lado bom da evolução, né? De quando a gente se dispõe a evoluir. A gente volta e meia está se adaptando em relação a algumas coisas e buscando sempre evoluir em outras. Isso não tem uma regra, né? Agora, quando a gente se dispõe a evoluir frente aos fatos que estão acontecendo, turma, existem algumas dicas dadas por especialistas. Essas aqui que eu estou trazendo para vocês, elas são de um autor de um livro chamado Liderando Mudança. O nome do cara é John Kotter. Esse cara é muito bom, é um livro de referência para a gestão da mudança, né, nas organizações. E a primeira dica que ele dá para nós, e para nós em negociação isso vale demais, acredita na mudança. Acredita na mudança. Senta alguém na tua frente com um não na cabeça. Se tu não acreditar que ele pode mudar aquele não virando a chave para um sim, esse negócio está perdido. Aí senta outro também com não na cabeça e eu não tento girar a chave. Senta um terceiro. Daqui a pouco, quando chega o quarto cara, eu já estou com esse não dentro da minha cabeça. Ainda viro para o meu colega e digo, viu só isso aqui? Não adianta, esse negócio aqui não adianta. Esse troço aqui não vende. Isso aqui não funciona. Deus me perdoe. Ninguém quer isso aqui. Eu nunca vou bater essa meta. Eu nunca vou chegar nesse resultado. E é exatamente essa postura que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes, pelo contaminar do estado emocional do outro, eu posso virar uma chave dentro da minha cabeça que me indisponibiliza para negociar. O primeiro que tem que acreditar na mudança, quando nós trabalhamos com negociação, que é tentar virar uma chave do sim na cabeça dos outros, o primeiro que tem que acreditar nesse sim sou eu. Sou eu. Se eu não tiver isso comigo, eu já sinto derrotado. Sabe? E tem que tomar cuidado com essas pequenas mudanças do dia a dia. Não sei se já aconteceu com vocês isso. Sei lá, a pessoa está super bem, está bem humorada, o dia dela está maravilhoso, ela chega no trabalho, está tudo bem, está tudo em ordem, ela gosta de um cafezinho, ela toma, os colegas ali numa boa, ela senta e a primeira pessoa que ela atende no dia é uma criatura enfurecida.
Né? Essa pessoa dá bom dia, vamos lá, um exemplo nosso, e aquele cooperado, olha, bom dia só para você, né? Que está bem sentadinho aqui no arzinho condicionado, né? Ainda por cima ficam complicando a minha vida, porque não sei... Nossa, e quando a criatura levanta a voz, os colegas todos começam a nos olhar com aquela cara de pena, né? Vou chegar mais perto daquela cara assim, né? Sabe? E aí a gente vai lidando, muitas vezes o erro é nosso, a gente vai tentar ajeitar, ou às vezes o erro é dessa pessoa que veio, né? Desse cooperado, a gente com muita calma, muito respeito, mostra para ele, ele sai mais calmo. Foi, era o primeiro cara, o primeiro que eu atendi no dia. Tu já notou que se eu não me cuido, esse cara sai, eu viro pro meu colega do lado e digo, viu isso aqui? Viu isso aqui que eu atendi agora? Viu, né? Então escreve, hoje não é o meu dia. Quando começa assim, vai embora. Isso é um problema, né, turma? Isso é um problema. Porque, olha só, eu sinto, eu penso, eu falo, eu ajo conforme tudo isso. As outras pessoas vão chegar também na minha direção naquele dia. Com que cabeça será que eu vou atendê-los? Com que vontade será que eu vou negociar com eles? Não vai acontecer. Porque eu estou preparado para o pior. E é bem provável que a partir das minhas atitudes, eu não vá ter um dia bom a partir dali. Sendo que foi um atendimento que eu dei. Casualmente o primeiro do dia. Como a gente tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas. Tu tem que acreditar que as coisas vão acontecer. Isso é fundamental para tu colocar para fora as tuas habilidades de negociação. Para tu conseguir colocar para fora tudo aquilo que tu sabe. E que tu és capaz de fazer. E aí tem uma segunda dica, tá? É sempre legal enxergar o ganho que vai se ter com a mudança. Agora, falando de mudança até no aspecto pessoal, né? E a gente enxergando a nossa carreira. Turma, enxerga o ganho que tu vai ter com essa mudança, sabe? Volta e meia fica difícil o desafio. Sabe? Eu resolvi atravessar um rio caudaloso. Esse rio é o meu desafio. O meu objetivo, a minha meta é chegar lá na outra margem. Quando eu enxergo o ganho que eu vou ter com essa mudança, o rio não fica menos caudaloso. A correnteza não diminui, mas é como se eu colocasse uma corda de uma margem à outra, sabe? Eu tenho onde me agarrar, o que me dá muito mais chance de chegar do outro lado, no meu objetivo. Um exemplo paralelo, por associação, o próprio curso superior, né, turma? Quem está fazendo, quem já terminou, ele é um desafio bastante grande, ainda mais se a gente trabalha de dia e estuda de noite, né? Volta e meia consegue dormir, não é verdade? E ainda mais quando vai apertando a coisa mais para o final do curso, né? Mas a gente chega lá, né? E que momento maravilhoso, que rito de passagem lindo da vida adulta quando a gente finaliza uma graduação, né? Quando a gente se forma, é um rito de passagem. Agora, não é porque eu decidi iniciar que muitas vezes não vai me doer. Quem de nós já não sentiu, né? Daqui a pouco aquela coisa de trabalhar de dia, estudar de noite, e a gente assim, meu Deus, o que eu fui inventar para mim? O que eu fui fazer? Só que nessas horas, quando a gente olha e enxerga o ganho, aquilo que nos motivou a começar, e enxerga o ganho que a gente vai ter concluindo, a gente levanta a cabeça, respira fundo e segue em frente. É assim com qualquer desafio na vida. Casamento, não vou nem falar, tá tudo certo. Mas, gente, esse desafio leva para um cooperado, né? Não é porque aquele cooperado é difícil de negócio que eu vou desistir. Aí mesmo que eu nunca vou fechar nada com ele. Porque ele vai ter, as pessoas, o cara vai ter, se ele tem carro, ele vai ter seguro. Né? Se tu vê que ele é um cara mais conservador, ele tem alguma forma de previdência, ou a previdência mesmo privada, ou outras formas, né? de se proteger em relação ao futuro. Esse cara daqui a pouco ele é empresa, tu sabe que ele tem cobrança, mas ele não tem nada conosco. Mas em algum lugar ele tem. Né? E muitas vezes eu já escutei os profissionais dizerem assim, não, esse cara aqui deixa pra lá. Não estou dizendo que tu tenha que empreender todo o teu esforço nele, porque tu não pode descobrir aqueles que estão nos privilegiando. Mas sempre tem que estar na cabeça desses caras. Porque se um dia aquela empresa com a qual ele é tão fidelizado falha com ele, ele vai se lembrar de alguma opção em primeiro lugar. Pois bem, que sejamos nós essa opção. Né? Que a gente comece com uma coisinha com ele. Aí ele vê a gente trabalhando e aos poucos ele vai abrindo mais para nós. Mas se fazer presente. Se esse cara está na minha carteira, eu de alguma maneira tenho que me fazer presente. Não importa que seja difícil.
né? Aliás, essas pessoas, esses cooperados difíceis, normalmente são os que mais nos dão orgulho quando a gente consegue fechar um bom negócio com eles. Isso tem a ver com evoluir com os novos desafios. Muito bem. É natural se inspirar em modelos humanos para implementar a mudança? Pensa em negociação. Pensa na arte da negociação. Eu tinha dito isso para vocês há pouco, né? E o que eu estou dizendo é óbvio, é só para reforçar um pensamento agora aqui. Negociação na venda, tem negociação em cobrança, se negocia prazo, se negocia tarefa, se negocia tanta coisa. A gente negocia em casa, a gente negocia com os amigos, a gente negocia no trabalho, interna e externamente. Pois bem, quem são as pessoas que tu mais admiras quando tu vê essas pessoas, né? Quando tu vê eles negociando, elas negociando? Quem são as pessoas que tu mais admira em termos de negociação? E aí a segunda pergunta. Que habilidade especial tu percebe? Que característica te chama a atenção nessas pessoas que tu admira? Talvez a gente admire tanto essas pessoas porque elas tenham características que a gente procura aprimorar em nós. Por isso, aquela característica daquela pessoa chama tanto a nossa atenção. E posso dizer uma coisa? A gente aprende vendo um filme, a gente aprende lendo um livro, a gente aprende participando de uma live, de um webinário, como a gente está fazendo aqui, a gente aprende participando de tudo. Mas, meu Deus do céu, como a gente aprende com as pessoas perto de nós. Tu e a tua equipe de trabalho, gente, vocês são uma família. Vocês passam mais tempo juntos entre vocês do que com a turma em casa, normalmente no dia a dia, né? E quem está em home office, né, lembra que daqui a pouco vai passar e vocês vão estar juntos de novo. Talvez num contexto diferente, num novo normal, como o pessoal tem dito agora. Sim, bem possível que sim. Mas a gente vai estar perto, sim, de quem gosta fisicamente daqui a pouco. Turma, quem são essas pessoas que tu admira? Que características tu procura observar nelas? E como eu posso trazer isso para mim, para eu me aprimorar como negociadora, como negociador. Perfeito? E aí, é fundamental ter um plano para a gente evoluir, bem como atitudes cooperativas. Atitudes cooperativas, eu sei que é o que vocês têm no dia a dia, está na essência do negócio de vocês. A Unicred, por ser cooperativa, vive os 7 princípios do cooperativismo, pratica os valores, ok? Tudo certo, claro, com certeza. Mas a questão do plano, como é importante ter um plano? Eu recebi uma meta, né? Essa minha meta, vamos lá, ela é mensal. Ela pode ser dividida em semanal, mas o ideal é que eu monitore ela diariamente. Vocês concordam, né? Porque um dia em que eu não negociei aquilo que eu precisava ter negociado naquele dia, naquele meu espaço ali de tempo, na minha jornada de trabalho daquele dia, se eu não produzir, eu vou ter que dividir essa não produção pelos dias restantes até chegar o dia em que a meta vai ser apurada. É muito importante eu fazer essa gestão, né? Vocês concordam? Porque aí eu acompanho diariamente o meu resultado e quanto antes eu tenho as informações na mão, melhor eu gerencio o meu trabalho. Para que não chegue no final do mês e aí por falta de plano eu começo a ficar meio desesperado e começo a oferecer tudo para quem para na minha frente. E a gente sabe que isso não é a melhor forma, né, de lidar com as pessoas. Né? A gente transmite uma coisa muito angustiada, não é legal. E o plano, normalmente, ele ajuda nesse sentido, né? Não é por eu ter um plano que as coisas vão dar certo, né? Não existe plano que resista ao campo de batalha. A gente planeja para errar o menos possível. Mas o erro, volta e meia, vem. Mas quando eu tenho um plano, eu consigo corrigir mais rápido e chegar no sucesso, com o aprendizado daquele erro, mas chegar no sucesso dentro do prazo previsto, ou às vezes até antes. Perfeito? Joia? Planejamento é essencial em negociação, queridos. Ele é essencial. E aí, a gente chega agora juntos, colegas, em um conceito de negociação. Vocês estão com o chat aberto aí, queridos? Eu queria pedir uma coisa para vocês, se vocês não se importassem. Quando tu escutas a palavra negociação, qual a primeira outra que vem na tua cabeça? Qual palavra? Vamos imaginar que a palavra negociação seja um imã. Que outra palavra tu grudarias em negociação para que a negociação possa ter sentido? O que vem à cabeça quando tu escuta essa palavra? Vocês topam colocar aqui no chat
Ele está abertinho para vocês? É no botão à esquerda inferior, redondinho com um... Ai, obrigado, Rita, é isso. Isso. Ricardo, por algum motivo a tua câmera pausou. A minha câmera pausou? Isso. Eu devo ter ficado paradão com a turma. Aqui, voltei. Voltei? Ainda não. Ai, que ruim. Espera aí. Voltou. Voltou a câmera? Voltou? Tu tá selecionando para quem tu quer abrir, hein? Para mim não tá aparecendo. Pra mim Não tô selecionando não, eu juro. Aí, voltou? Para mim, voltou. Mas que estranho, Rita. Para ti, não? Ainda não, mas a gente dá sequência. Quem tá falando contigo é nosso presidente, Dr. Paulo Barcelos, que nos deu a honra de participar aqui da... Doutor Paulo, tudo bem? Isso. A Tiana também chegou. Ah, que Sempre legal. presente. A gente está com 69 participantes, que coisa boa! Que bom, que bom. Obrigado, doutor Paulo. É que tá parado. Eu estou vendo a imagem, mas ela tá parada. Entendi. Engraçado, realmente ela parou para mim, sabe? Eu vou fazer o seguinte, ela não abre para mim, querido. É completamente parada. É de olhos fechados. É alguma coisa aqui no... É alguma coisa aqui, sabe? Porque o vídeo ele não tá como opção para mim. Que estranho, né? Olha só. Bom. Mas a gente vai resolvendo. O pessoal já respondeu aqui no chat. Oba, ele não apareceu para mim. Tu consegue ler algumas coisas para mim, Rita? Claro. Oba. A Solange dos Reis, da Unicred VTRPP, falou fechamento do negócio. A Dona, nossa colega da Central, falou desafio. A Caroline Radic falou vendas. A Adriana Jardim falou negócios. A Lucélia, nossa colega da Unicred Projeta, falou consultoria. A Bárbara, lá da Unicred Eleva, falou que tem que ser bom para os envolvidos. A relação ganha-ganha, ela resgatou aqui. A Cláudia falou conexão, acordo, entendimento. A Perla disse, eu vejo na palavra negociação uma oportunidade, onde podemos abrir um leque de oportunidades de negócio, principalmente atender as expectativas dos dois lados. A Rose, nossa executiva lá da Unicred VTRPP, disse que deve ser porque... Ah, tá. Não, aí ela estava falando da câmera, porque está no modo apresentação. E a Kátia, da Unicred Eleva, falou conexão, empatia, oportunidade para ambas as partes. Voltou, Ricardo. Obrigada, Rose. Só tira do mudo, por favor, o microfone. Nossa, voltou a câmera, o microfone parou. Agora tá Ó, espírito, sai desse meu computador. Mas então, gente, excelentes contribuições. Muito bem colocado, turma. Excelente. Vocês vieram bem ao encontro do conceito clássico de negociação, que eu vou colocar aqui para nós agora, e percebam como essas palavras todas, essas expressões que a Rita trouxe, praticamente todas cabem dentro desse conceito e abrem esse conceito de uma forma muito legal para nós. Olha só, negociação é um processo por meio do qual as partes envolvidas se deslocam de suas posições originais, inicialmente divergentes, para um ponto no qual o acordo possa ser realizado. Olha que interessante. Então esse conceito diz que é um processo, e por ser processo requer planejamento, como teve uma colega que colocou para a gente. As partes envolvidas se deslocam, para isso é fundamental ter disponibilidade, é fundamental que haja pelo menos um ponto em comum. Tendo um ponto de convergência entre as duas partes, já é possível sentar e conversar. E aí a gente consegue chegar num ponto de acordo, numa zona de acordo, onde possa ocorrer efetivamente a celebração desse acordo. No caso de uma venda, como disse a colega, o fechamento da venda. O fechamento da venda. E aí, claro, as duas partes saem ganhando, né? As formas de negociação, elas não estão exatamente dentro do conceito, mas claro que para nós, na Unicred, naturalmente vai estar embutido o conceito de ganha-ganha. E aí percebe como a gente negocia o tempo todo, turma. O tempo todo.
Negociação, ela tem um conceito muito próximo, pessoal, da palavra consenso. Negociação se aproxima demais de consenso, sabe? E consenso significa, olha só o conceito de dicionário do consenso. Concordar pelo bem comum, desde que isso não fira convicções profundas. Ou seja, desde que não me fira e eu veja que vale a pena, eu me dirijo ao outro, concordo, e a gente celebra um acordo e caminha juntos em relação ao que combinou. Negociação é busca de consenso. E aí eu te pergunto, quantos consensos a gente fecha em uma jornada de trabalho? Já pensou nisso? Quantos e-mails tu recebes? Quantos tu envias em um dia de trabalho? Quantos WhatsApp, a turma aqui, né, que acaba fornecendo WhatsApp para os cooperados, para os colegas e tal, quantos WhatsApps tu recebe? Quantos tu envia por dia? Quantas pessoas, numa situação normal, vêm na tua direção? Turma da agência, né, que a agência, né, no horário em que ela está aberta, as pessoas entram e tal. Quantas pessoas vêm na tua direção, na direção de quantos tu vai? Quantos telefonemas tu atendes? Quantos tu faz? Cada um deles é uma busca de consenso. Cada vez que alguém te procura, essa pessoa está querendo alguma coisa. E às vezes a gente simplesmente diz sim. Às vezes tem que negociar. Às vezes tem que negociar. E aí é preciso que a gente esteja pronto para poder empreender essa negociação. Bom, a gente negocia em casa, né, turma? Eu não sei se algum de vocês, amigos, mora totalmente sozinho. Quando a gente mora sozinho, a gente pode se dar o luxo de negociar da porta para fora, né? Embora às vezes a gente brigue com a gente mesmo quando mora sozinho. Mas quem mora sozinho pode se dar esse luxo. Quem não mora sozinho não pode. Tu começa a treinar para negociação na cooperativa em casa quando acorda. Basta ter um acordado na tua casa, né? É uma cara metade que diz assim, poxa, mas tu trabalha bem ali no centro, o que te custa? Passa ali e deixa não sei o que. Tu diz, não, eu não tenho tempo. Né? O uso do banheiro quando todo mundo tem que sair no mesmo horário. Eu. Quem tem filho, turma, quem tem filho aí? No que depender deles não é tentativa de negociação o tempo todo. O tempo todo para fugir da direção que a gente tem que dar. Se não der a direção, não educa. Não dá para negociar o tempo todo. Mas eles tentam negociar conosco o tempo todo. Ah, Ricardo, mas o meu é bebê. Nós somos mais malandros em negociação. Bebê consegue o que ele quer com choro e manha conosco. Aliás, não é nem negociação, né? É coação. Agora, gente, eu estou brincando para dizer o quê? A gente negocia o tempo todo, mesmo quando não se dá conta que está negociando. Agora, uma negociação profissional, ela requer alguns aspectos a mais, que nós, profissionais de negociação, precisamos desenvolver acima da média das outras pessoas. Vamos dar uma olhada nisso. Primeiro, quero mostrar para vocês 4 fatores para o desenvolvimento em negociação. O primeiro fator fundamental para a gente se desenvolver em negociação é o físico. Ah, é apresentação pessoal? Sim, isso é uma partezinha da dimensão física. O físico diz muito respeito ao bem-estar físico, ao vigor para poder estar em frente ao outro, para poder encarar o meu trabalho com aquele olho de quem está querendo as coisas, com aquela motivação de quem quer o negócio. Eu não sei vocês, eu odeio negociar com quem parece que não quer fazer negócio comigo. Parece que as pessoas às vezes não... elas apresentam aquele argumento, não fazem a menor questão de nos seduzir com aquele argumento. Quer, não quer, tchau. Meu Deus, coisa horrível, dá uma vontade tão grande de ir em outro lugar, né? Nossa, a negociação, quando ela é bem feita, ela sustenta valor. Pensa comigo, tá, turma? Quantos de nós aqui já compraram alguma coisa em um lugar pagando um pouco mais caro, mas mesmo assim a gente não abriu mão de comprar naquele lugar? Acho que todos nós, né? Todos nós ali, 70 praticamente. Então, por que a gente comprou naquele lugar pagando um pouco mais? Porque a gente não dá valor para o nosso rico dinheirinho? Claro que a gente dá valor. A gente ama o nosso dinheirinho. Agora tem coisas que sustentam. Quer seja qualidade no atendimento, confiança, a habilidade de negociação da pessoa que está ali conosco, nos atendendo. A garantia, o pós-venda, tudo isso sustenta valor. No nosso caso, cooperativa, né, turma? Nós somos a empresa do cooperado, né? Na verdade, é tão interessante, né? Uma empresa tem clientes, no nosso caso, os cooperados têm uma cooperativa, né?
Ele tem que procurar fazer negócio conosco antes de fazer negócio com os outros. É o que faz sentido, né, quando ele empreende o ato de cooperar, né, se associando à Unicred. Ele se torna dono. E dono que é dono cuida do que é seu, não cuida do que é do outro. Dono que é dono cuida do que é seu. Ora, eu sou dono de uma padaria, mas os meus clientes me vêm comprando pãozinho na fila do supermercado. Mas, Ricardo, o que você está fazendo aí? Ah, eu gosto mais daqui. Eu sou dono de um posto de gasolina, da Bandeira Ipiranga, mas o meu carro eu só abasteço na Petrobras. Por quê? Não sei, eu gosto. Sabe? Não faz sentido, né? Eu sou dono de uma instituição financeira, mas eu prefiro... Eu uso lá o Itaú, por exemplo. Que senão eu estou dando para a minha própria vida, né? Que eu quero que o outro cresça tanto que acabe com os outros, sendo que eu sou dono de uma empresa que oferece exatamente o que esse banco oferece e tem diferenciais que os bancos sonham ter e jamais vão ter. Nós, cooperativa, temos diferenciais para argumentar com o nosso cooperado, que eu tenho certeza que os bancos sonham, ainda mais em épocas como agora. Isso a gente diz e prova, está na nossa essência. E o óbvio tem que ser dito. Às vezes o nosso maior inimigo, na hora de fechar um negócio, sabe o que é? É o desconhecimento do cooperado, de quem nós somos e de tudo que nós somos para ele e o que nós podemos fazer por ele. Porque a gente sabe, a gente vive isso, a gente respira isso. Mas ele às vezes tem conta em outro lugar, ele se encontra conosco só volta e meia, ele é muito ocupado. E isso passa batido para ele. Nisso, essa questão física que eu estou trazendo para vocês também é importante. Quando eu tenho vigor físico, quando eu estou disponível fisicamente, e aí o meu emocional, claro, também fica mais disponível, amigos. O que acontece? Eu fico mais perceptivo em relação ao outro. E eu sei que caminhos tomar. Porque eu posso ter planejado uma negociação, o cara sentou na minha frente e mudou tudo. Porque ele traz uma proposta de um concorrente que ele não tinha me dito ainda. Porque alguma coisa aconteceu na vida dele ou na empresa dele que mudou a regra do jogo. Né? E aí todo aquele meu plano, ou quase todo, cai por água abaixo. Tu já notou que quando a gente está cansado, a gente fica muito ensimesmado? A gente fica muito em nós mesmos? Fica difícil projetar a percepção no outro? Nisso é que os especialistas trazem a importância desse aspecto físico. Tá? Quem defende muito isso é a Susana Fleury. Hoje ela trabalha com aspecto comportamental, com motivação para atletas, né? E ela bate muito nisso. O físico está totalmente ligado ao emocional, está totalmente ligado à percepção tua e do outro. E isso te dá a condição de gerenciar as coisas muito melhor. Vamos junto. Vigor físico. Segundo aspecto, são 4. Estratégico. Muito bem. Sim, negociação requer estratégia. Eu até falei antes lá, quando a gente estava falando em evoluir com os novos desafios, ali dentro da primeira meia hora, eu lembro que a gente estava falando sobre isso, sabe, turma? Como é importante eu enxergar estrategicamente o meu trabalho. Primeiro, enxergar qual a estratégia macro da minha cooperativa, procurando conhecer também, do próprio sistema, ou da nossa central, né, que está aqui, é a casa aqui de nós todos, né, das cooperativas singulares. Puxa vida, é fundamental conhecer a estratégia, né, a gente saber por quais caminhos a gente quer andar. A partir daí, entender qual a minha parte nisso. Traçar um plano e procurar andar dentro desse plano. Entendendo que volta e meia eu vou precisar mudá-lo no caminho. É aquilo que eu tinha dito antes, né? Como eu falei há pouco. Eu pego a minha meta, eu vou dividir por 30. Assim, se hoje eu não cumprir, eu sei que eu vou ter que conversar com um colega que eu vi que está conseguindo fazer bem feito, para conseguir tentar buscar algumas coisas dele, ou conversar com o meu gestor, ou daqui a pouco até buscar algum apoio na sede, na central, né, para eu poder, sei lá, vamos supor que seja a venda de uma solução financeira, procurar conhecer melhor argumentos de sedução, para poder trabalhar com os cooperados de uma forma mais adequada. Quer dizer, eu consigo gerenciar o hoje para amanhã eu cobrir o gap que eu deixei hoje por não ter cumprido a minha meta do dia. Isso tem a ver com enxergar estrategicamente a minha atividade. Saber que ferramentas eu tenho para esse apoio também. Tá? O terceiro aspecto, turminha, é o aspecto técnico. Negociação tem passado, tem presente, tem futuro. O passado da negociação é o planejamento, é a preparação. O que é importante numa preparação? Eu preciso conhecer o outro,
as necessidades do outro, inclusive necessidades que ele nem sabe que a gente pode atender. A partir daí, eu preciso traçar um plano para ver o que eu vou oferecer para o outro e em que sequência eu vou oferecer. Eu preciso descobrir qual a zona de acordo possível, ou seja, tem coisas que o outro não vai estar disposto a negociar comigo. Eu também tenho um limite aqui na minha negociação. Entre o meu limite e o limite do outro, eu tenho uma zona de acordo que é possível. Dentro dessa zona eu vou procurar negociar. Eu escalono a minha negociação. Poxa vida, se eu posso dar ponto 3, eu não vou dar ponto 3 logo de cara. Tem uma regra de negociação que diz isso, né? Em negociação, nunca dê, nunca conceda de cara. Porque quando eu concedo algo logo de cara, parece que eu não tenho argumento para sustentar a minha oferta. Quando alguém me pede para reduzir, para baixar qualquer coisa, eu tenho que, num primeiro momento, tentar sustentar com argumentação, trazendo diferenciais que eu não trouxe ainda. A partir daí, se eu precisar ceder em alguma coisa, eu cedo de forma escalonada. E é bom que eu já tenha preparado esse escalonamento. Se eu posso ceder 3, eu vou argumentar primeiro. Se eu vejo que ele traz outros argumentos, ele está precisando que eu ceda alguma coisa, eu cedo 1, por que eu vou ceder os 3? Eu cedo 1 ponto, não 3 pontos. Aí lá adiante eu vou ceder o segundo, aí eu vou montando a minha estratégia. Né? Tem várias formas de montar, a gente está só trazendo alguns insights, né? A gente tem 60 minutos juntos, mas a ideia é trazer alguns insights nesse sentido. Né? Mas, queridos, monta o teu plano de negociação, sabe? Como é ruim, às vezes, quando eu estou dentro de uma empresa, atendendo algum cliente, aí um profissional de vendas, ele está saindo, eu estou indo lá no fulano, né? Que é um cliente daquela empresa. Aí o gestor, cara, tá indo fazer o que lá? Vou dar uma sentida, ver como é que tá. Não, nunca. Não existe uma visita só de cortesia. Existe a visita de cortesia, mas a gente vai lá, tem que estar atento a oportunidades. Se aquele interlocutor não está me abrindo muito, mas eu conheço alguém na empresa daquele cooperado, eu vou lá tomar um café com aquele alguém. Já que aquele cara não está me abrindo, eu não consigo descobrir o que está faltando para ele vir aqui para a Unicred. Sabe? Tudo isso é preparação, é eu traçar um plano para eu conseguir um objetivo. Esse objetivo pode ser uma venda, esse objetivo pode ser determinada informação que eu não tenho, para depois eu preparar uma venda para aquele cooperado ou futuro cooperado. Sabe? O passado da negociação é esse planejamento, queridos. E quem planeja tem muito mais chance de acertar. Tu imagina, eu planejei minha negociação, o outro não. Quem tem mais chance de ser mais persuasivo? Eu ou o outro que está de sangue doce? Eu que me preparei. Aí está a importância do planejamento, da preparação para uma negociação. O presente da negociação é a condução. Né? A condução da negociação. Onde eu vou procurar abordar esse cooperado da forma correta, né? Eu vou sondar, eu vou apresentar. O último slide, agora, o próximo slide que a gente vai conversar, ele vai trazer um pouco do presente da negociação, né? Que o presente da negociação é o encontro mesmo, ou é o telefonema, o encontro presencial, não sei, mas é a hora da verdade numa negociação, né? Ali é a hora do sim ou não. Então, eu coloquei no slide para trabalhar o presente da negociação, é o próximo. E o futuro da negociação é a avaliação que eu faço, tendo eu conseguido meu objetivo ou não, porque na avaliação eu aprendo com o que vivi e tiro lições para as próximas. E o futuro da negociação, por que não dizer, também é o pós-venda, né? São as ferramentas que a gente tem para aferir se tudo está correndo conforme foi combinado e para verificar se tudo ficou claro. Porque às vezes pode estar correndo conforme combinado, o cooperado não entendeu alguma coisa e ele acha que não está certo o que a gente fez por ele. Né? Tudo isso a gente corrige no pós-venda para que a gente tenha esse cooperado não para uma venda, e sim para uma vida conosco. Né? O pós-venda ajuda muito nisso. Passado, presente e futuro. Planejamento, condução, avaliação e pós-venda. E o último dos fatores para o desenvolvimento numa negociação é o emocional. Coisa bem boa, estar perto de gente motivada, estar perto de gente que nos recebe bem, que olha no olho, ou então está pelo telefone, mas parece que está olhando no olho de tão bem que essa pessoa nos trata. Né? É engraçado, né, turma? Como o bom humor, ele contagia. Mas o mau humor ele pode contaminar. A gente tem que tomar muito cuidado.
Imagina alguém do teu lado o dia inteiro. Parece que tu não tá bem. Eu tô vendo que tu não tá bem. Tu não tá com uma cara muito boa. Eu, se fosse tu, procurava algum tipo de ajuda. Tu não tá legal. Daqui a pouco, meu Deus, eu vou lá e vou no médico. O que tu tem? Eu não sei, mas eu não tô bem. De tanto que o outro vem em cima de mim. Se eu não estou forte emocionalmente, daqui a pouco eu acredito nesse tipo de coisa quando me dizem. Né? Por isso, se eu estou bem emocionalmente, o que é de mal não me pega tão fácil. E o que é de bem só me fortalece. Tem uma frase atribuída ao Sam Walton, que é o cara que criou o Walmart. Essa frase tem na biografia dele. Eu não me lembro exatamente, mas ela diz mais ou menos assim. Uma pequena palavra de carinho, de sincero apreço, dita na hora certa e do jeito certo, não custa 1 centavo para quem diz. Mas para quem escuta, pode valer uma fortuna. É muito legal, né? É muito bonito isso. É engraçado, né? Às vezes é uma palavra que a gente diz para quem a gente conhece, a gente sabe que aquela pessoa está precisando escutar aquilo, aquela pessoa ganha o dia. E a gente também, de alguma maneira, ganha, porque fez a diferença para alguém com quem a gente se importa. E aí a gente também fica mais feliz por ter dito. Mas para que esse tipo de coisa aconteça, a gente é que tem que ter a fortaleza emocional. No caso de uma negociação, ok, tu tens um processo de comunicação emissor e receptor, né? Mas num processo de negociação onde nós somos a empresa e o outro, o cooperado, é o usuário, normalmente, via de regra, nós estamos querendo emitir uma mensagem. Por mais que muitas vezes a gente discute ele mais até do que fale, mas a nossa mensagem tem que ser poderosa, tem que ser assertiva, para seduzi-lo, para persuadi-lo e ele escolher consumir aquela determinada solução financeira utilizando a sua cooperativa, utilizando a Unicred. Para isso, queridos, para isso é fundamental que a gente procure estar bem emocionalmente. Claro que ninguém está bem todo dia e não existe regra, receita de bolo para a pessoa estar bem emocionalmente. Mas procurar estar bem. Procurar encontrar em ti os motivos para que tu seja forte. Para as pessoas que precisam te ver como forte. Né? É assim em casa, é assim no serviço. Né? Regra de ouro não tem, não existe receita. Mas existem caminhos, claro. Né? Primeiro, né, só tem problema quem está vivo. Então que a gente tenha problema por muitos e muitos anos nessa vida, isso faz parte. Esses problemas nos tornam fortes porque a gente vai passando por eles. De alguma maneira a gente vai aprendendo as lições e vai se fortalecendo e vai vivendo o nosso propósito de uma maneira cada vez mais efetiva aqui na Terra. Um outro caminho, né? Puxa vida, procura os motivos em ti que fazem tu ficar bem emocionalmente. Procure em ti esses motivos. Volta e meia a gente vai ficar mais ansioso. Isso está sendo mais comum na pandemia, né? A gente ficar um pouquinho mais angustiado às vezes, né? Cada um de nós sabe o que precisa fazer para baixar essa angústia, né? Não é verdade? Vai ler. Quem gosta de namorar, vai namorar. Quem gosta de rolar no chão com o filho, vai rolar no chão com o filho. Aí tu tá no meio de uma live em home office, teu filho sai berrando. Ah! Aí fazer o quê? Paciência, a gente é ser humano. Não é verdade? Eu estava numa call esses dias com uma colega de vocês, de uma outra entidade, né, ligada à Unicred, e ela estava conversando, né, ela estava numa conferência com a filhinha dela de 4 anos. Mãe, manda esse moço desligar. Ela não sabia o que fazer. E eu ria. No final a gente se divertiu, sabe? E essas coisas fazem a gente ver que vale a pena, sabe? Busca o que te faz feliz, te fortalece emocionalmente, entenda que esses problemas fazem parte e, se eu posso dar uma dica, procura te dar muito bem, procura sempre harmonia com as pessoas que são mais caras, mais importantes para ti. Não importa onde geograficamente elas estejam. O importante é que elas estejam aqui dentro de nós e que a gente saiba que a gente está bem com eles. Meu Deus, isso nos dá uma força danada para a gente vencer qualquer desafio aqui fora. Isso não quer dizer que eu vou fechar negócio com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Ninguém consegue fechar 100% dos negócios que resolve empreender, das negociações, né, que vai fazer. Porém, quando eu procuro ficar atento ao meu vigor físico, à minha disposição física, ao aspecto estratégico, eu procuro também me aprimorar na técnica, não é só no jeitinho. E eu estou emocionalmente disposto para querer fazer aquela negociação e eu quero sim mostrar para aquele cooperado que nós somos a melhor opção.
Ok, eu não vou fechar tudo com todos, mas eu vou fechar mais do que eu fecharia se eu não estivesse atento a essas dimensões. É claro que eu vou fechar um número maior de negócios. É claro que eu vou gerar um resultado maior para mim, para minha agência, para minha cooperativa, para o nosso sistema, para o cooperado, para a comunidade. Sabe? Isso que é bonito em cooperativismo, né? Todos ganham. Tá? Então procura ficar atento a esses 4 aspectos. Tá bem? E para finalizar, queridos, a gente tem mais só alguns minutinhos. E para finalizar, eu falei para vocês que eu ia trazer a questão das etapas, né, do presente da negociação, que é a condução. Tá? Então eu deixei o gancho da preparação, que tem a ver com o passado, mental e física. Né? Quando começa o meu dia de trabalho, quando eu abro os olhos de manhã, especialistas em gestão do tempo, administração de prioridades, dizem que o ideal é que no final do dia anterior, antes de tu fechares tudo, tu deixa listado tudo aquilo que tu já está prevendo fazer no dia seguinte. Isso te ajuda a, quando fechar uma agenda, ou quando desligar, né, se for uma agenda eletrônica, quando tu desligar o teu equipamento, tu desligar também a chave da questão profissional e poder viver o próximo momento da tua vida, que provavelmente é o pessoal. Né? Isso te ajuda bastante. Isso te ajuda bastante a ter uma boa noite de sono. Não sei se já aconteceu isso contigo. Tu passa o teu cartão, não sei se tu passa, se tu bate, não, tu passa o cartão, você é dedo, não sei, tu passa o cartão e sai da empresa. Mas naquele dia a empresa não sai de ti. Ela vai embora junto contigo porque tu está muito angustiado. Os especialistas, aí, esses papas da gestão do tempo, eles dizem, ainda mais quando tu lida muito com gente, que é o nosso caso que negociamos, eles dizem que o ideal é tu deixar mais ou menos listado tudo que está pendente para o dia seguinte. Se tu sabe que 70% do teu tempo do dia seguinte pode ser planejado e 30% não, porque vão ser urgências, planeja mais ou menos aqueles 70% no máximo. Tá? O que não dá para o dia seguinte, tu já joga um pouquinho mais para frente, prioriza, usa um método qualquer de priorização, fecha aquilo e sai com a cabeça mais tranquila para dormir bem e acordar no outro dia. Acordou, pegou, ligou a tua agenda e tal, tu continua de onde tu parou no dia anterior. Dizem que isso ajuda muito na questão da disposição. Bem, depois a gente tem a questão da abordagem, que é a boa impressão inicial em uma negociação. A abordagem ela é muito importante. Não apenas na primeira vez que a gente vai atender um prospect, um futuro cooperado, mas em todas as vezes. Né? A abordagem são 2, 3 segundos, é quando a gente cumprimenta e coloca a pessoa à vontade, mas a forma como a gente faz isso já diz muito de como vai ser o restante daquele atendimento, daquela negociação. É importante cuidar. Sondagem, com perguntas certas e inteligentes. Não precisa fazer o cara te contar a vida dele, mas até porque alguns cooperados eu sei que querem contar a vida inteirinha deles para vocês. Cada vez que eles vão na agência, eles querem contar a vida. Eu sei que vocês vão trabalhando e tal, né, para tentar otimizar a conversa, mas ok. Mas a sondagem, queridos, ela é muito importante, tá? Se tu me dissesses assim, Ricardo, para eu conseguir fechar mais negócios, se eu puder levar uma palavra da tua fala de hoje, que palavra tu recomenda que eu leve? Dessa 1 hora que a gente está juntos aqui. A gente vai ficar mais uns 5 minutinhos, tá? Dessa 1 hora que a gente está juntos. Uma palavra para eu levar. Porque o meu HD está muito cheio. Desculpa, foi legal e tal, mas o meu HD está cheio. Eu te diria sem a menor sombra de dúvida. Uma só, então leva contigo a palavra sondagem. É ela que sozinha mais pode fazer a diferença nas tuas vendas, nas tuas negociações. Quando eu escuto o outro, eu tenho a informação necessária para conduzir o restante da negociação de forma que ela atenda especificamente o que o outro precisa. Às vezes a gente não sonda até por ansiedade. A pessoa vem e pede uma coisa e a gente diz, beleza, cara, eu vou comercializar isso aqui, vai dar certo. Mas às vezes se eu deixo essa pessoa falar mais 3 minutos, mais uns 3 minutos, eu consigo vender 2 ou 3 vezes mais e a pessoa sai 2 ou 3 vezes mais feliz. Sabe? Porque eu consigo atender melhor à necessidade dela. Os especialistas na vida financeira dos cooperados somos nós, né? A gente estuda para isso. Poxa vida, vocês são craques demais nesse negócio, recebem capacitação constante para isso. Né? O cooperado não sabe tudo o que ele precisa, muitas vezes também não sabe tudo que a gente tem aqui para atendê-lo. Pergunta
perguntas certas, perguntas inteligentes, não precisa ser muito longa a sondagem. Isso te dá informação, às vezes, para tu, inclusive, usar as palavras do próprio cooperado para fechar negócio com ele. Olha que interessante. Sondagem, tá? Depois da sondagem, a gente faz a apresentação na forma de benefícios, né? Não é como se a pessoa dissesse assim, eu não quero saber o que o teu produto é, eu quero saber o que ele faz pela minha vida, eu quero saber o que ele faz pela minha empresa, no que ele vai ajudar a minha empresa a cumprir os seus objetivos, no que ele pode ajudar a minha empresa a passar por esse momento que todos nós estamos vivendo, mas que a minha empresa está sentindo de um jeito diferente da maioria. Né? Perfeito? Não é o que o produto é, e sim o que ele faz pelo cooperado. Esse tipo de argumentação normalmente é muito mais sedutor. Muito mais sedutor. As objeções virão, a gente esclarece, a gente supera. Para contornar objeções, como é importante que a gente conheça não só as nossas soluções financeiras, mas também as soluções financeiras da concorrência. Até para que a gente muitas vezes não caia em blefe, o blefe volta e meia pode acontecer, né, turma? Para que a gente possa estruturar a argumentação de forma a mostrar para esse cooperado que nós temos coisas que não apenas o concorrente há, mas que nenhum concorrente tem. Né? Então é bom que eu conheça o que eu posso fazer por ele, e é muito bom que eu conheça também a concorrência, porque aí eu posiciono a minha oferta da melhor forma possível. E depois disso, né, amigos, fechamento. E o fechamento da venda, o fechamento do negócio é puro foco no resultado. Né? Não é verdade? E aí, claro, tem várias táticas para fechar negócio, né, galera? Às vezes a gente fica muito ruim para certos cooperados, certos perfis, a gente fechar direto, né? Então, vamos fazer. Não, mas tem outras formas, né? Tem aquela forma de fechamento que a gente recapitula os principais pontos do que a gente conversou, fazendo ele dizer sim. Lembra? Eu adoro fechar negócio assim. Lembra que a gente falou tal coisa? Ele sim. Então, E aí a gente falou, certo. Perfeito. Então, qual é o melhor dia para débito, senhor? E aí ele veio dizendo sim, está fechado. Né? Fechamento por alternativa. Funciona muito bem com indeciso, com inseguro. Quando a gente deu duas opções, olha, eu mostrei essa aqui, que tem isso, isso, isso. Essa opção aqui, o valor que o senhor vai pagar por mês, ele é um pouco maior, mas o valor da carta de consórcio também é bem maior. E exatamente o valor do bem que o senhor quer dizer. Eu lhe mostrei a opção A, mas a opção B também é aquela que ele atende no ideal. Demanda um pouco mais de esforço agora, mas vai ser sem susto no futuro. A ou B? Aí ele diz, bom, essa B aqui é mais interessante. Perfeito, perfeito. Eu já estou com o seu documento tal e tal e tal, o senhor tem aí tal coisa, eu já escaneio aqui. Ele fechou. Seja como for, é fundamental fechar. E a hora de fechar tem que ser uma hora muito tranquila, né? Porque tu contornou a objeção, tu contornou a segunda, não veio a terceira, fecha. Já propõe o fechamento. É super natural, não tem que ter medo de fechar. Às vezes alguns profissionais ficam um pouco angustiados, não fica, porque caso ele diga não, pode ser uma objeção, a gente retorna, contorna e daqui a pouco tenta fechar de novo. Ricardo, quantas vezes eu posso tentar fechar sem ser chato? Não tem resposta para isso, tá, turma? Usa o teu bom senso. Com algumas pessoas tu pode tentar fechar 4 ou 5 vezes, com algumas pessoas uma vez, depois espera um pouco e volta a carga no outro dia. Sabe? Nessa hora usa o teu bom senso. Pessoas, elas não vêm em gavetas, né? As pessoas não têm, não vêm com regrinha, né? Ela não te dá uma regrinha dela para saber como lidar com ela. Portanto, usa o teu bom senso, usa a tua empatia, a tua percepção, que tu sempre vai procurar saber, tu sempre vai saber a melhor hora de fechar. Tá? Essas são as principais etapas da condução de uma negociação. Foi legal fazer uma revisão, esse passo a passo é importante, né? E para finalizar, queridos, eu queria deixar um pensamento aqui para vocês, tá? Toda negociação ela acontece durante um atendimento. No âmbito profissional é assim que funciona. E eu gosto muito dessa frase. Um ótimo atendimento é realizado por pessoas comuns, fazendo coisas comuns, extraordinariamente bem. E é isso que faz a diferença. E é isso que faz com que as pessoas te escolham. É isso que faz com que às vezes a gente possa não ter a melhor oferta, mas mesmo assim, do ponto de vista financeiro, mas mesmo assim aquela pessoa vai fechar conosco. Sabe? Às vezes as pessoas, eu trabalho com isso de atendimento, de negociação, de vendas, trabalho há muitos anos, e às vezes algum cliente nosso, às vezes algum conhecido, Ricardo, diz aí uma tática nova, inovadora, que ninguém nunca viu, de atendimento. Eu digo, de que tipo de... Não, atendimento presencial, por exemplo, por telefone, ou por...
Eu digo, cara, que ninguém nunca viu? Vai a Marte. Porque aqui no planetinha Terra, o que sempre valeu, continua valendo. O problema é que às vezes as pessoas esquecem de entregar, porque essa vida anda muito corrida, ainda mais desde 10, 8 de março para cá, quando começou a apertar toda a questão social, mais para nós aqui no Brasil. Sabe, turma? Não importa por que meio de contato, somos nós fazendo o nosso melhor. A velha e boa, vamos lá, nada supera a velha e boa cooperação, a velha e boa empatia, a velha e boa gentileza, o despertar confiança, a evidência de conhecimento, que são coisas básicas, mas ao mesmo tempo são muito profundas. Já deve ter acontecido de tu atenderes um cooperado e ele dizer assim para ti, nossa, muito obrigado, olha, tu não sabe como tu melhorou o meu dia e tal. A gente agradece, mas aí a gente pensa assim, mas eu não fiz nada demais. Já aconteceu isso contigo? A gente não fez nada demais para nós estávamos fazendo o nosso trabalho. Mas para ele, eu fico pensando quando isso acontece, o que será que essa pessoa anda recebendo aí fora? Que faz com que ela se encante com algo que para nós é simplesmente que deve ser entregue. E aí quando a gente se dá conta disso, queridos, a gente também se dá conta de que não é difícil fazer a diferença. Não é difícil atender da melhor forma possível e ser uma referência em negociação para as pessoas que conosco convivem. Dito isso, eu quero agradecer muito a vocês todos por estarem comigo nesse tempo. Me passei 10 minutos do tempo previsto, me empolguei, fazer o quê? Mas eu adorei de verdade estar com vocês. Foi um prazer muito grande, me sinto honrado de ter essas 60 e poucas pessoas o tempo todo comigo. Fico muito feliz e agradecido. Desejo que vocês tenham muito sucesso, força, fiquem junto dos de vocês, trabalhem com vontade, tudo vai dar certo e isso vai passar. Sucesso a todos, gente. Muito obrigado. Maravilhoso. Antes da gente passar, a Tiana vai fazer um fechamento aqui e agradecer. Olá. Mas a gente tem aqui no chat a Ana Malha, da Unicred Integração, disse muito boa essa live. Parabéns, Ricardo, muito motivacional. Bem propícia para o momento atual. A Caroline Hadi, que também falou, muito boa mesmo. A Cláudia Boffler falou, fala especial demais. Obrigada, Ricardo, pelas palavras e informações repassadas e Unicred por nos proporcionar este momento. Obrigado. A gente teve já vários elogios, parabéns, sucesso a todos, disse Adriana Jardim. Na nossa avaliação, mais de 60% das pessoas disseram que superou as expectativas, sempre palestras maravilhosas, fala simples, demonstrou formas práticas de utilização das ferramentas de negociação, palestra muito produtiva, fala incrível do Ricardo, muito pertinente. Enfim, tivemos vários comentários aqui positivos, te agradecendo por esse momento. A Perla que falou, parabéns, show de bola e bons negócios. E a nossa executiva, Roselaine, da Unicred VTRPP, falou, Ricardo é maravilhoso, VTRPP está com saudades. Obrigado. Que legal. Queridos. Então, assim, a gente quer, em nome da Unicred, Ricardo, te agradecer muito, né, pela tua parceria, por tu ter estado aqui conosco, né? Tu já é um parceiro nosso aí de longa data, já percorreu aí as nossas cooperativas do interior, né? E a gente sabe aí que em breve vamos estar juntos novamente de alguma forma, né? A ideia é que a gente possa estar construindo e viabilizando aí de alguma forma essa parceria, reforçando sempre. Muito obrigada pelas trocas, né, por toda a tua contribuição. A gente sabe o quanto tu tem de conhecimento, de experiência. Então foi um grande prazer, né, esses momentos aqui conosco, né? A gente sabe o quanto tu te preparou. Então muito obrigada em nome da Unicred. Obrigadão mesmo. Obrigado, Tiana. É um prazer estar com vocês. Tanto que quando tu me ligou e me convidou, já aceitei na hora. Eu gosto muito da Unicred, eu sou um cooperativista há muitos anos, há mais de 20 anos,
E eu acredito demais no nosso modelo e é ele que vai fazer a diferença, ainda mais na sociedade que vai emergir a partir de agora. Muito feliz de estar com vocês, gosto muito da pessoa de vocês e estou saindo muito energizado desse momento com a E turma para toda. fechar, a Obrigado. gente tem um comentário ilustre aqui do nosso presidente, Dr. Paulo Barcelos, que disse no chat: parabéns, Ricardo, pela disponibilidade, especialmente pela brilhante palestra. Um abraço. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado. Vindo do senhor é uma honra. Obrigado, gente. Até a próxima, viu? Até a próxima, até breve, Ricardo. Muito obrigada, gente. Uma ótima semana para nós. Bons Obrigadão. negócios. Tchau, gente. Obrigada, tudo de bom. Obrigadão. Tchau. Tchau, obrigada.